Inscreva-se no canal O Tempo e mude a sua visão do mundo, através do conhecimento. Clique no sininho para receber o aviso de novos vídeos. Canal O Tempo, é tempo de mudar. Pai rico, pai pobre. Por Robert Kiyosaki. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente. Tinha o PhD e fizeram um curso universitário de graduação, com duração de 4 anos, em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiam vendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido que aceitar ou rejeitar seus conselhos. Tendo dois, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e família. Mas eles tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, era uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como por que ele fala isso, a respeito das afirmações dos pais. Teria sido muito mais simples falar sim, ele está certo. Concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher por mim mesmo se mostrou muito valioso no longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou da rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres, mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado. Nem em casa nem na escola. Muitos de nós aprendemos sobre o dinheiro com nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do dinheiro para seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional se deve em boa medida a políticos e funcionários públicos muito instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Muitas vezes penso no novo milênio e imagino o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica. Eles se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Seguridade Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Como tive dois pais a me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e ao fazê-lo percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar: não dá para comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia em que eu falasse: o que posso fazer para comprar isso? Num caso temos uma afirmação, no outro uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente não dá para comprar isso, seu cérebro para de trabalhar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você põe seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que desejasse. Ele incentivava fanaticamente que exercitasse
Minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte fica, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente não dá para comprar isso. Era um sinal de preguiça mental. A estrada não foi tomada. Duas estradas divergiram em uma madeira amarela. E desculpe, eu não poderia viajar tanto. E seja um viajante, por muito tempo fiquei. E olhei para baixo um tanto quanto pude. Para onde se inclinou na vegetação rasteira. Então pegou o outro, tão justo quanto. E tendo talvez a melhor reivindicação. Porque era gramada e queria usar. Embora como para isso a passagem lá. Tinha usado eles realmente sobre o mesmo. E tanto naquela manhã igualmente leigos. Nas folhas nenhum passo havia pisado negro. Oh, eu mantive o primeiro por outro dia. No entanto, sabendo como o caminho leva ao caminho. Eu duvidava que algum dia voltasse. Eu estarei contando isso com um suspiro. Em algum lugar idades e idades daqui. Duas estradas divergiram em uma floresta, e eu tomei o menos viajado por. E isso fez toda a diferença. O caminho não escolhido. Num bosque amarelo dois caminhos se separavam, e lamentando não poder seguir os dois, e sendo apenas um viajante, fiquei muito tempo parado, e olhei para um deles tão distante quanto pude, até que se perdia na mata, Então segui o outro, como sendo mais merecedor, e vendo talvez melhor direito, porque coberto de mato e querendo uso, embora os que por lá passaram, os tenham realmente percorrido de igual forma, e ambos ficaram. Essa manhã, com folhas que passo nenhum pisou. Guardei o primeiro para outro dia. Embora sabendo como um caminho leva para longe, duvida-se que algum dia voltasse novamente. Direi isto suspirando, em algum lugar, daqui a muito e muito tempo, dois caminhos se separaram em um bosque e eu escolhi o menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Robert Frost, 1916. E isso fez toda a diferença. No correr dos anos pensei muitas vezes no poema de Robert Frost. Ao escolher não dar atenção aos conselhos e atitudes quanto a dinheiro de meu pai. Muito instruído, tomei uma decisão dolorosa, mas foi uma decisão que determinou o resto de minha vida. Com a decisão de quanto a quem dar ouvidos, teve início minha educação. Sobre dinheiro. Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes, bastante dura. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é instrução financeira. O dinheiro vem e vai, mas se você tiver sido educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire poder sobre ele e pode começar a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não funciona é porque a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passam suas vidas trabalhando pelo dinheiro. Como comecei com apenas 9 anos, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples. E quando tudo foi dito e tudo foi feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas 6 lições, expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Estas lições não pretendem ser respostas e sim marcos. Marcos que o ajudarão, a você e a seus filhos, a se tornar mais rico, não importa o que aconteça em um mundo de crescente mudança e incerteza.